Cada país é composto pelo conjunto de seus habitantes. Assim, podemos dizer que existe a sociedade brasileira, a sociedade americana, a sociedade japonesa, a sociedade espanhola. Quando as pessoas ultrapassam as fronteiras do próprio país e passam a se relacionar com os povos de outros países, temos uma sociedade internacional. E esse fenômeno está cada vez mais presente nos dias de hoje. Para alguns autores, sociedade internacional é o conjunto de seres humanos que habita o planeta Terra. Outros afirmam que é um grupo de comunidades independentes, com poder de decisão. Dessa forma, podemos dizer que sociedade internacional é o conjunto de entes que interagem na esfera internacional, de maneira sistêmica e sob a influência de forças profundas. Mais adiante vamos saber o que significam essas palavras. O termo internacional foi utilizado pela primeira vez em 1780, pelo filósofo inglês Jeremias Bentham. Essa é a época do apogeu dos Estados Nacionais e do declínio do absolutismo no continente europeu. Esse, inclusive, é um momento que coincide muito com o surgimento, né, e o alargamento do Estado-nação na Europa, principalmente na Europa Ocidental. Então, nesse momento, nós temos a manifestação histórica do absolutismo, sempre ligado ao regime monárquico. Então, nós temos o absolutismo monárquico, quer dizer, o poder concentrado de forma praticamente absoluta na figura do monarca. O poder de uma nação está relacionado ao grau de soberania, ou seja, de não depender nem estar subordinado a decisões de outros países. A partir da Revolução Francesa, em 1789, a ideia de soberania deixa de estar vinculada à figura do monarca e passa a ter origem na autoridade do povo. A relação entre as nações, até então conduzida pelos reis, é influenciada pela valorização do cidadão. Atualmente, o termo soberania é sinônimo de poder popular. Como vimos, sociedade internacional é o conjunto de entes que interagem na esfera internacional. São os chamados atores internacionais. Ator ou ente internacional é toda autoridade, organização, grupo ou pessoa que representa um papel de destaque no sistema internacional. A existência dos atores internacionais varia de acordo com o tempo e a importância do papel político, econômico ou social que eles desenvolvem. Atualmente, entre os vários tipos de ator internacional, podemos destacar os Estados nacionais, como o Brasil, Alemanha, Japão e Estados Unidos. Os atores governamentais interestatais, como as organizações internacionais. É o caso da ONU, da OEA, da OMC. Os atores não governamentais, como o WWF, o Greenpeace e a Cruz Vermelha. E por último, os próprios indivíduos. Mas nem todas as pessoas, grupos ou organizações são considerados atores internacionais. Uma associação, por exemplo, com trabalho voltado apenas para o âmbito interno de um país, não é um ente internacional. Para isso, é preciso ter destaque mundial. Qualquer grupo, organização ou indivíduo pode tornar-se um ator internacional. Muitas empresas multinacionais de hoje foram, no passado, pequenas organizações comerciais que atuavam exclusivamente no interior de determinado país. À medida que se expandiram para outros países e começaram a influir no sistema internacional, tornaram-se atores internacionais. O terceiro aspecto de nosso conceito sobre sociedade internacional refere-se ao sistema internacional. Sistema internacional é o conjunto de elementos ou instituições entre os quais se estabelece uma relação, um conjunto de ideias para se obter um resultado. As considerações para explicar as relações internacionais tiveram como base o modelo sistêmico da biologia e da química. Nesse caso, a noção de sistema está associada ao corpo humano, onde vários subsistemas, circulatório, respiratório, muscular, dependem uns dos outros para dar vida a esse corpo. Da mesma forma funciona a sociedade internacional. Esta também possui características próprias,
onde os atores tomam decisões e se comportam de acordo com determinada ordem. Sistema internacional é o conjunto de relações em âmbito mundial nas áreas política, econômica, social e tecnológica, em torno do qual ocorrem as relações internacionais em um dado momento. Na sociedade internacional, um quarto elemento fundamental é o que os historiadores chamam de forças profundas. São exemplos: fator geográfico, as barreiras naturais, como desertos, montanhas, mares e oceanos. Fator demográfico, as migrações, o crescimento populacional. Fator econômico, a inflação, a escassez de energia. Fator tecnológico, a descoberta da energia elétrica, o avião. Fator ideológico, as religiões, os princípios culturais de uma sociedade. Fator político-jurídico, as disputas pelo poder. Fator militar estratégico, as guerras. De forma mais objetiva, podemos dizer que potência internacional está relacionada à capacidade que tem um país de influenciar os outros. Ou seja, uma nação é mais ou menos poderosa segundo a capacidade que tem de se destacar em pesquisa científica, no comércio, no fluxo de investimentos e até em termos de força militar em determinada região do planeta. Quando falamos da capacidade de cada país em influenciar a sociedade internacional, concluímos que há vários tipos de potências, como potências dominantes, grandes potências, potências mundiais e potências menores. Definimos potência dominante como aquela capaz de medir forças contra todos os rivais juntos. São nações com interesses globais e capacidade de influência significativa no sistema internacional. Exemplo foi a Espanha na época dos reinados de Carlos V e Filipe II, quando os espanhóis dominavam grande parte da Europa e mantinham colônias no continente americano. Já as grandes potências têm capacidade significativa de influência no sistema internacional, inclusive disputando o primeiro lugar entre si para se transformar em potência dominante. É o caso da China, França, Rússia, Alemanha, Japão e Inglaterra. As potências menores são maioria. O grau de influência dos países que fazem parte desse grupo varia significativamente. São exemplos: Portugal, Índia, Argentina, Egito. Vale lembrar que uma potência menor pode se tornar uma grande potência ou uma potência dominante, como ocorreu com os Estados Unidos. Outro termo que merece destaque é superpotência, que ultrapassa o potencial exclusivamente militar. De qualquer maneira, a capacidade de destruição massiva do planeta é um elemento central do conceito de superpotência. Com o colapso da antiga União Soviética, restou no planeta apenas uma superpotência, os Estados Unidos. Alguns autores preveem a possibilidade da China vir a ocupar o lugar da União Soviética nas próximas décadas. Mas, até que isso ocorra, os Estados Unidos detêm o título de única superpotência nos dias atuais. Esse país tem se tornado tão poderoso que já se fala no conceito de hiperpotência, algo sem precedentes na história. As grandes potências se definem pela sua capacidade de moldar as relações internacionais, ou seja, determinarem o curso da política, da economia e da segurança internacional. Estados Unidos é talvez o único país que tem essa capacidade de, sozinho, imprimir uma determinada direção às relações internacionais. As outras potências apenas podem fazê-lo de forma coligada, em alianças, em grupos. Agora nos resta o último conceito que faz parte das relações internacionais, a hegemonia. A palavra vem do grego e significa liderança, ou seja, é o que exerce o país líder, aquele que se destaca em um grupo de nações. Diferentemente do que se imagina, para que um país se torne líder, é preciso que haja um consenso mínimo entre os demais. Qualquer nação que queira ser líder na comunidade internacional não pode ser apenas uma grande potência militar ou ter poderes coercitivos sobre os outros. É preciso conquistar a simpatia dos que fazem parte desta aldeia global. Assim, uma relação que está baseada apenas na força militar ou econômica não pode perdurar como hegemônica. As relações internacionais têm sido marcadas pela disputa da hegemonia entre as potências.
Essa hegemonia, além de política, militar, econômica, cultural ou ideológica, pode ser regional ou global. Podemos afirmar que o sistema internacional será sempre marcado por um hegemon, com interesse em manter o status quo no sistema. O hegemon tem de ter capacidade de garantir a ordem do sistema e essa tarefa deve ser percebida pelos demais países como positiva para o interesse de cada um.